Olá pessoal, meu nome é Simval Rodrigues, sou advogado. Hoje eu vou tratar do tema sobre a tese do marco temporal. Você já ouviu falar nessa tese? Bom, essa tese está sendo discutida no STF e também no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, a tese do marco temporal já foi aprovada. Agora, aguarda-se a aprovação, a discussão dessa matéria no Congresso Nacional. O STF também está manifestando sobre a tese do marco temporal, onde já existe alguns ministros que entendem favorável e outros entendem contrário. Portanto, hoje eu vou trazer para você aqui um pouquinho sobre essa tese. A tese do marco temporal é uma tese jurídica que defende que os povos indígenas só têm direito às terras já ocupadas ou em processo de disputa em 5 de outubro de 1988. Dia da promulgação da Constituição Federal. Bom, falando em Constituição Federal, eu vou ler para vocês aqui o que diz o artigo 231 da Constituição Federal. Diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Bom, existem outros parágrafos, mas eu vou me limitar a ler somente o caput do artigo 231 da Constituição Federal. Existem algumas pessoas que entendam que a tese do marco temporal é inconstitucional. Outros já entendem que é constitucional. No meu ponto de vista, por exemplo, eu entendo que é constitucional. Aliás, eu vejo que a tese do marco temporal é uma das mais inteligentes para poder botar fim a uma das brigas mais antigas do nosso país, que é a conquista dos territórios. Existem diversos entendimentos de que o povo, os proprietários, invadiram as terras indígenas, ocuparam de forma forçada as terras indígenas. Isso, no meu ponto de vista, aconteceu há vários anos atrás, assim como aconteceu em todo o mundo. Aliás, a história nos conta que a maioria dos territórios, principalmente nas épocas medievais, eram conquistadas através da força. Portanto, senhores, por que eu sou a favor do marco temporal? É justamente para que nós possamos ter uma segurança jurídica. Não podemos corrigir um erro do passado cometendo outro erro. Afinal de contas, de acordo com os estudos, 14% das terras brasileiras pertencem aos índios. Essas terras praticamente não são ocupadas na sua totalidade pela quantidade de índios que tem. Então, se nós fizermos uma proporção da quantidade de terras disponível para os índios e a quantidade de terras disponíveis para as pessoas não índias, com certeza a proporção das terras disponibilizadas para os índios, elas têm uma quantidade muito superior às terras disponibilizadas para as pessoas não índias. Mas voltando aqui na tese do marco temporal, conforme nós já dissemos, se este projeto for aprovado, nós vamos ter a segurança jurídica em nosso país, onde os índios só vão poder demarcar as terras ocupadas quando da promulgação da Constituição Federal. Não poderão dizer que as terras não ocupadas pertencem a eles. Muito embora é admissível que o Brasil inteiro é terra de índio. Assim, muita gente diz dessa forma. O Brasil é terra de índio. Mas não podemos também permitir com que os índios hoje ocupem terras não ocupadas durante a promulgação da Constituição Federal, venha desapropriar pessoas que têm a propriedade legítima, para assim dizer que as terras são deles. Nós temos aqui o exemplo das terras aqui dos índios Krenaks. Eles já possuem uma quantidade de terra, no meu entendimento, suficiente para que eles possam utilizá-las para a sua sobrevivência, conforme determina a Constituição Federal. Agora, estão tentando, de uma certa forma, demarcar uma outra parte de terra
dizendo que essas terras o pertencem. Bom, se o marco temporal for aprovado, essas terras jamais pertencerão aos índios. Por quê? Porque na época da Constituição Federal, na época da promulgação da Constituição Federal, de 1988, os índios Krenax, por exemplo, não ocupavam aquelas terras. A tão conhecida, hoje, tradicionalmente, pela a delimitação do Parque Sete Salões. Portanto, senhores, nós somos favoráveis à aprovação do marco temporal em razão da segurança jurídica, para trazer ao povo brasileiro a segurança jurídica. Eu citei aqui o Parque Sete Salões, a terra dos índios Krenax, ou seja, a demanda dos índios Krenax contra os proprietários ali, que têm propriedades legítimas, com títulos legítimos, aqui da área do Sete Salão, mas nós temos no Brasil inteiro, são várias discussões, várias demandas na justiça com relação à demarcação da terra dos índios. Portanto, penso que o Congresso Nacional deve tomar a atitude de aprovar o projeto da tese do marco temporal, para assim trazer segurança jurídica ao nosso povo, para que os proprietários tenham a possibilidade de produzir nas terras de forma tranquila, sem a interferência do governo, sem interferência das comunidades indígenas. Portanto, no meu entendimento, a aprovação da tese do marco temporal, ela vai nos trazer a segurança jurídica necessária para poder pôr fim a uma guerra que se arrasta há muitos anos. Se porventura esse projeto não for aprovado, com certeza as brigas, as guerras vão continuar. Porque a ideologia política hoje, ela está tomando conta do nosso país ao ponto de cometer uma injustiça com aquele que tem terras legítimas conforme os títulos registrados em cartório. Senhores, embora o vídeo ficou um pouco longo, o tema também é muito extenso, não dá aqui para a gente poder debater sobre todo o que envolve a tese do marco temporal, mas por hoje é só. Eu agradeço a oportunidade de trazer aqui esse tema que é tão importante para o nosso país. Muito obrigado.